Isso aí, meus queridos. Vamos lá então, 40ª aula de Jezebel. Página 431. Página 431, exercício 5. O gráfico mostra, em função do tempo, o valor da corrente elétrica I através de um condutor, I em ampere, tempo em segundos, sistema internacional. Inicialmente é constante, depois linearmente decrescente. Foi constante até 4 segundos, constante com valor de 0,4 ampere, e depois de 4 a 8 segundos foi decrescendo linearmente até atingir zero. Sendo que a carga elétrica que circulou no circuito de tempo, sendo que a carga elétrica que circulou no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, a carga elétrica que circulou no intervalo de tempo de 4 a 8 segundos foi, ele chamou isso aqui de Q, né? Para calcular esse Q inicial, eu tanto posso usar a ideia de intensidade de corrente elétrica, I igual a Q sobre ΔT, quanto eu posso calcular a área do gráfico. Só que nessa segunda parte a fórmula não pode ser usada, porque não é constante o valor do I. Aí nós temos que calcular a área. Então, no primeiro trecho eu posso achar que é esse Q que ele está falando. A intensidade da corrente é 0,4 ampere, o que eu quero descobrir, e o tempo foi de 4 segundos. Está dividido, passou multiplicando, 4 vezes 4, 16, com a vírgula, 1,6 coulomb. 1,6 coulomb. Achei o que ele falava aqui no primeiro trecho. Só que ele quer saber quantos desses Q tem aqui, ó. Ali eu não posso usar a fórmula, então eu vou dizer que a quantidade de carga é igual à área da figura. Como trata-se de um triângulo, base vezes altura sobre 2. É uma nova quantidade de carga, né? Vou chamar de Q' então, para não confundir com outro Q. A base desse triângulo é de 4 a 8, é 4. A altura desse triângulo é 0,4 sobre 2. Q' então vai ficar 1,6 sobre 2. Porém, eu acabei de calcular que 1,6 a gente chamou de Q. Então o Q', eu poderia dizer que o Q' é Q sobre 2. É a metade da quantidade anterior. Então substituir esse 1,6 por Q. Aí ficou Q sobre 2. Ou 0,5Q, como ele falou, né? 0,5Q. A quantidade de carga que atravessou o condutor de 4 até 8 segundos, nós calculamos essa área, deu 0,8 coulombs, que é a metade da carga da primeira. Daria para ter percebido, professor, só pela área? Daria para ter olhado pela área. Como é que é? Ah, tá, entendi. Só um detalhezinho. Gostei de ver. Show de bola, ainda mais? Vamos lá. Isso é o que? Lista? É extra? Tudo que trouxe assim por conta própria? Eu fico todo bobo. Quando a pessoa traz uma nova, assim, entendeu? Que ela vai lá do além e pega e traz, eu fico todo bom. Parabéns, garota. Então, uma extra aqui, ó. Da UPF, né? Verão 2013. Só para quem quiser achar ela depois. Verão 2013, UPF. Era a questão 55 desta prova que eu estou na mão aqui. Show! Digita no comecinho dela, né? No Google, temos Google, o que tu acha? Um professor de física pede para um aluno determinar, teoricamente, o comprimento L1 de um fio condutor metálico de área da seção transversal uniforme, utilizado para enrolar um solenoide, bobina na forma de tubo. Para esta tarefa, o professor informa ao aluno que quando outro pedaço de mesmo fio, cujo comprimento L2 era 1 metro, é ligado em paralelo aos terminais do solenoide, a resistência equivalente do conjunto é igual a 10/11 de R2, onde R2 é a resistência do segundo pedaço do fio.
peraí. O cara quer que determine o comprimento L1 de um fio que foi usado para fazer um solenoide. Então esse fio aí fez um solenoide e tem um comprimento L1. Não é esse tamanho aqui não, tá gente? É o tamanho dele se ele fosse esticado. Para esta tarefa, o professor informa ao aluno que quando outro pedaço do mesmo fio de comprimento 1 metro é ligado em paralelo aos terminais do solenoide. Então tu vê, ele pegou um outro pedaço de fio aqui e conectou em paralelo. Conectar em paralelo é deixar as saídas conectadas. Ele falou que é do mesmo fio, inclusive, mesmo fio usado para o solenoide. Então se esse cara tem uma resistividade ρ, esse cara tem a mesma resistividade ρ. Se esse cara tem uma área da seção A, esse cara tem a mesma área da seção A. Então, as mesmas características, tanto para o fio que compôs a solenoide, quanto para esse fio conectado em paralelo. Esse fio tem um tamanho L2 de 1 metro. Quando ele faz essa conexão, a resistência do conjunto, isso vira um único resistor com resistência igual a 10 onzeavos de R2, onde R2 é a resistência desse fio 2 que ele usou. Né? Então tu vê, só de interpretar o que ele está dizendo já exige a questão. Estou gostando muito. Lembrando que a resistência de um fio condutor similar é dada por, ele disse, ó, se quiser achar a resistência de um fio, é ρ vezes L sobre A. Nos forneceu na própria questão a segunda lei de Ohm, esse cara é do bem. Onde ρ é a resistividade, característica do material, L é o seu comprimento e A a área da seção transversal. Pode-se afirmar que o comprimento L1 em metros é... Ele quer que a gente descubra quem é o comprimento L1. Show. Ótima questão. Olha, a primeira coisa que eu faria é determinar qual é a resistência dessa solenoide, certo? Já que ele me deu, né, a resistência global. Ou seja, eu conectei um cara que tinha uma resistência R1 com um cara que tinha uma resistência R2 e isso me fez chegar num sujeito com uma resistência R que é 10 onzeavos de R2. Como é que a gente acha a resistência em paralelo? A resistência equivalente em paralelo é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Essa resistência equivalente ele forneceu como sendo esse aqui, né? Para não ficar matematicamente desagradável de trabalhar, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar, tirar o mínimo entre R1 e R2. R1 vezes R2. Vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Divide pelo de baixo. Invertendo os dois lados, surge uma fórmula que alguns materiais já trazem pronta para o aluno. Alguns materiais até estimulam os alunos a usar essa fórmula. Que para achar a associação em paralelo de dois resistores, tu multiplica e soma. E divide o produto pela soma. Eu odeio esse macete, eu acho ele lento, acho ele ruim. Mas a maioria dos meus alunos gosta de usar esse macete, apesar de eu desestimulá-los a usar. Eu acho que tem coisa melhor para a gente usar. Mas tu vê, nesse caso ia ser legal saber essa formulazinha. Ele disse que a resistência equivalente era 10 onzeavos de R2, certo? Eu quero achar o valor de R1. Eu quero achar o valor de R1. Em função de R2, né? Assim eu vou ter uma relação entre R1 e R2. Eu já me arrependi de ter feito essa soma desse jeito. Já me arrependi. Por mais que eu possa dividir ambos os lados por R2, né? Eu cancelo o R2, certo? Beleza? Eu vou ter que passar dividindo, vou ter que fazer uma certa álgebra, né? Eu acho que ficaria mais fácil se eu já tivesse substituído na equação original. Mas tudo bem. Já que eu cheguei até aqui. 10 onzeavos que multiplica R1 mais R2 é igual a R1. Beleza? Vou fazer distributiva. Vai ficar 10 onzeavos de R1 mais 10 onzeavos de R2 é igual a R1. Mais, passar para lá menos, 10 onzeavos de R2 é igual a R1 menos 10 onzeavos de R1.
Aqui eu vou botar de cabeça 11 onzeavos. 11 onzeavos menos 10 onzeavos dá 1 onzeavos, né? 10 onzeavos de R2 é igual 11 onzeavos menos 10 onzeavos dá 1 onzeavos. Corta 11 com 11, algo que a gente já poderia ter percebido de cabeça se nós estivéssemos bem ligados. Isso nos mostra que o solenoide tinha uma resistência elétrica 10 vezes maior do que o fio. Isso, me perdoem, eu poderia ter achado mais rápido, tá? Que eu fui prolixo. Foi ruim essa forma como eu achei isso. Só que nós sabemos que a resistência elétrica de um determinado condutor é determinado pela segunda lei de Ohm, certo? Quer dizer que eu poderia dizer que o Rho do fio 1, se esses fios são iguais, a área é igual e o Rho é igual, né? Concorda comigo? Então tu vê, eu poderia dizer que, isolando Rho sobre A, eu poderia dizer que R sobre L é igual a Rho vezes A, né? E já que isso é igual para os dois fios, eu poderia dizer que R1 sobre L1 da solenoide é igual a R2 sobre L2 do fio. Concorda comigo? Já que isso é igual para as duas, né? Aceitável isso? O R1 é o que eu quero descobrir, né? O R1 é o que eu quero descobrir. O L1, desculpa. O L1 é o que eu quero descobrir. O R1 nós sabemos que é 10 vezes o R2. O R2 vai ser eliminado da equação e o L2 ele disse que valia 1 metro. Eu vou cortar R2 com R2 e fazendo a multiplicação cruzada, L1 deu 10 metros. Então tu vê, foi muito longa a minha conta. Foi muito longa a minha conta. Vamos tentar fazer de um jeito mais rápido. Pô, o cara tinha uma resistência R2. E foi somado com alguém em paralelo e deu uma resistência de 10 onzeavos de R2. Se eu fosse olhar por aqui, 1 sobre 10 onzeavos de R2, ou eu poderia pensar assim, né? O inverso disso é 11 décimos, né? Então eu poderia jogar nessa equação, ficaria assim, ó, para ser mais rápido. Inverso disso, 11 décimos de R2 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mais passar para lá menos. Ficaria 10 avos de R2 é igual a 1 sobre R1. Invertendo os dois lados, meu Deus. Arrependimento ter feito do jeito. E já que aumentou 10 vezes a resistência e os fios são iguais, o comprimento 10 vezes maior. Bom, então daria para ter resolvido em 30 segundos, se o cara estiver bem ligado. Eu achei que ia ser mais difícil, eu acabei me enrolando. Ó. Por isso que eu não gosto desse macete. Esse macete é um macete ruim, eu havia dito no começo. Eu usei ele, sabia que ele era ruim. Mas tudo bem, me perdoa, já me perdoei. Me desculpa a demora, meu amor. Parabéns por ter pedido uma questão extra. Uma questão que não estava no material, a colega trouxe sozinha por conta própria. Mais uma! Quero mais uma extra! Do ITA eu quero! Quero do IME! Quero de Olimpíada de Física agora uma! Não, essa eu não quero porque eu posso me arrombar. Tenho medo. Me desculpem, galera, o jeito que eu fiz a questão foi ridículo. O certo era ter usado a equação na forma original e achar R1 igual a 10R2 instantaneamente. E se aumentou 10 vezes a resistência com o mesmo fio, é porque o comprimento aumentou 10 vezes. Pum, acabou. Dava de ter matado rapidinho a questão. Me enrolei, me perdoem. Próxima.